Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje o nosso estudo é sobre a regra áurea. Vamos começar? Tudo que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Conhecedor profundo da alma humana, sabia o mestre que a preocupação constante dos homens de seu tempo e os de hoje consistia em receber do meio social a que pertenciam o máximo possível em gozo e em posse, sinal característico do forte egoísmo que os dominava. Tomando, pois, esse amor de cada um a si mesmo como padrão de nossos deveres para com o próximo, estabeleceu ele o meio mais fácil e mais seguro pelo qual haveremos de compreender o que e quanto devemos dar em obediência à lei do amor universal que nos cumpre desenvolver, a fim de que se estabeleça em nosso mundo o reinado de Deus. Em nossas múltiplas relações com os outros, coloquemo-nos em seu lugar. Identifiquemo-nos com os seus sentimentos, sintamo-lhes as dificuldades, conheçamo-lhes os anseios e depois façamo-lhes como, invertendo-se os papéis, desejaríamos que eles procedessem para conosco. Não há melhor medida, meus irmãos, com que aferir a nossa honestidade, nem expressão mais legítima do amor ao próximo como a nós mesmos. Esta regra áurea, se praticada por todos, faria que se modificassem completamente as condições de vida de nosso planeta. Extinguir-se-iam uma a uma todas as causas de sofrimento da humanidade. Desobstruir-se-ia o caminho de pedras que lhe embaraça o progresso moral e, ao cabo de algum tempo, a felicidade seria geral. Porque já, então, morto o egoísmo em todas as suas formas, o egoísmo pessoal, de família, de casta e de nacionalidade, veríamos implantado entre os seres o primado da abnegação, da caridade, do desprendimento, da justiça, da paciência, da tolerância, da solidariedade, da paz, entre outros sentimentos nobres. Porque as grandes e nobres virtudes, sem exceção, são todas elas filhas do amor. Dizemo-nos que esta é a lei e os profetas. Quis Jesus significar que esta regra de proceder resume toda a lei divina e tudo quanto for ensinado pelos profetas da antiguidade. O fazei aos outros o que querereis que os outros vos façam contém a mesma verdade deste outro ensinamento doutrinado no Sermão da Montanha. Com a medida com que medirdes, também sereis medidos. É a lei da casualidade. A toda causa corresponde um efeito, o qual será sempre da mesma natureza da causa que o originou. Aquilo que fizermos aos outros, seja bem ou seja mal, terá certamente sua reação sobre nós, em bênção ou em sofrimento. Tudo quanto dermos, haveremos de receber de volta. Os benefícios que fizermos ao próximo são-nos retribuídos em dobro, aqui mesmo na terra, em tempos de necessidade ou no além, na moeda do reino, em alegrias espirituais. Da mesma sorte, o mal praticado a dano de outrem
volta também. Todos os atos maléficos dão origem a sofrimentos para quem os cometeu, o qual será levado a passar pelas amarguras, porque fez outros passarem. Sentirá aquilo que eles sofreram. E isso, que a alguns pode parecer uma negação do amor de Deus para conosco, é, ao contrário, a mais solene afirmação de seu amor paternal, pois Ele quer que todas as criaturas progridam, combatam a dureza do coração e se transformem em templos vivos para aí fazerem sentir sua augusta presença. Os sofrimentos que decorrem das transgressões às leis divinas servem-nos de advertência. Fazem-nos sentir a diferença entre o bem e o mal e dão-nos a experimentar de que colheremos segundo o que plantarmos. Se semearmos o bem, colheremos o bem. Se espalharmos o mal, teremos de lhe arcar com as funestas consequências. Assim não fora e, confiantes na impunidade, retardaríamos nosso avanço, retardando consequentemente nossa felicidade futura na santa comunhão com Deus. A regra áurea é a única e verdadeira norma de cristianismo. Assim, uma religião que nos leve a negligenciar as obras de misericórdia em favor dos necessitados, dos aflitos e dos sofredores, ensinando ser suficiente crer deste ou daquele modo para fazermos jus aos gostos celestiais, que nos induza a considerar excluído, desprezíveis todo quantos divirjam de nossa fé, que advogue a discriminação racial ou qualquer outra forma de desunião entre os homens, exaltando os uns e menosprezando outros, está defraudando a doutrina cristã. É ilegítimo e blasfema, pois pretende aplicar concepções e preconceitos humanos como ordenações de Deus. Olha que ensinamento, meus irmãos, né? Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Essa é a medida, essa é a balança. Eu só vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria de receber. Olha que magnitude desse ensinamento, dessa lei divina, para a gente ter como medida como agir com o outro. Se eu gosto de receber amor, eu tenho que dar amor. Se eu gosto de receber paz, eu tenho que dar paz. Porque tudo que eu dou, eu recebo. E a gente já falou isso aqui sobre esse assunto, né? O que a gente tem dado para o outro é o que eu vou receber. E Deus é tão perfeito, porque muita gente, eu escuto, né? Muitas pessoas falam assim, Deus pune, Deus se ira com as pessoas. Não, Deus é amor, justiça e bondade, misericórdia. Não encaixa ele ser esse pai irado, esse pai vingativo. Não tem nada a ver. Ele é amor, justiça. E ele quer que todas as criaturas evoluam. E para evoluir, eu tenho que sentir o que eu estou fazendo com o outro. Então, se na minha vida está acontecendo coisas que eu não estou gostando, em algum momento eu deixei de fazer algo legal com alguém. E às vezes a gente faz algo no dia, né, que não foi legal, mas você não recebe no mesmo dia. Às vezes vai passar tempo. Aí um belo dia você se pergunta assim, cara, por que eu tô passando por isso? É só você revisitar o seu passado que você vai achar. Eu sempre falo isso com as pessoas, sabe? A gente não pode ter pena pelo que o outro tá passando, porque ele tá colhendo. É semeadura. A gente tem que orar
a gente tem que ter compaixão do que o outro está passando. Compaixão é diferente de pena. Eu tenho que sentir a dor do outro, mas eu tenho que entender que ele está colhendo algo que ele semeou lá no passado. Porque a gente não planta uma coisa hoje e colhe amanhã, não é assim. Se eu quero comer uma fruta, eu tenho que pegar a semente, eu tenho que botar na terra, eu tenho que fazer todo aquele processo, vai levar um tempo, a árvorezinha vai crescer, num certo tempo que ela vai dar o fruto. Mesma coisa, gravidez, se leva 9 meses para você ter um neném. Então, muitas coisas que a gente planta na nossa vida, às vezes a gente vai colher 30, 40 anos depois, meses depois, eu não sei. Quem sabe é Deus que sabe de todas as coisas, o que cada um dos seus filhos precisa. Ele sabe do que eu preciso, ele sabe o que cada um de vocês precisa. E é no tempo, meus irmãos. E olha aqui que coisa maravilhosa, que eu sempre também bato muito nisso. Não é sobre religião, gente. Toda e qualquer religião que desune as pessoas não é de Deus. Porque Deus é amor, Deus é união, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Jesus, quando veio nesse mundo, ele veio para agregar, ele veio para os doentes, ele veio para os aflitos. Ele não veio para quem estava sadio. Ele é o médico dos médicos. Ele veio para os necessitados. Então a gente tem que parar com essa mania de querer se desunir diante de um culto religioso. Tá falando aqui, olha, assim, uma religião que nos leve a negligenciar as obras de misericórdia em favor dos necessitados, dos aflitos e dos sofredores, ensinando ser suficiente crer, deixa daquele modo para fazermos jus aos gozos celestiais, que nos induza a considerar excluídos, desprezíveis, todos quanto diverjam de nossa fé, que advogue a discriminação racial ou qualquer outra forma de desunião entre os homens, exultando uns e menosprezando outros, está defraudando a doutrina cristã. Porque Cristo não veio para desunir, Cristo veio para unir. Cristo veio para os necessitados. E essa era a briga dele com os fariseus da época. Então não sejamos fariseus daquela época no dia de hoje, meus irmãos, com o conhecimento que a gente tem. Vamos colocar mais doçura, mais brandura, mais amor em nossos corações. Vamos, transbordar luz. É o que eu sempre tenho falado, transborde luz, gente. O mundo já tá nas trevas. O maligno tá aí querendo nos tirar do caminho do bem. Sejamos vigilantes no nosso agir, no nosso falar. Porque as obras, as ações, elas movem muitas pessoas. Então, que nós sejamos esses pontinhos de luzes para que as pessoas olhem para nós e sintam vontade de se modificar também. E que não olhem só para nós e falem assim, olha lá, mais um, olha lá. Tá ruim de viver, não tá legal. Então, vamos mudar esse padrão, meus irmãos, tá? Então, que a gente faça para os outros aquilo que a gente gostaria que eles nos fizessem. Isso diz muito da gente. Porque se eu tô doando ódio, é porque eu gosto de receber ódio. Se eu tô doando briga, é porque eu gosto de receber briga. Eu gosto de confusão. Então, que a gente possa doar amor, paz, esperança a todos os necessitados. Porque Deus confia em nós. Ele espera que nós sejamos instrumento da sua paz. Divulgadores desse evangelho maravilhoso, mas em obras, meu irmão, não é só de falar. Falar é fácil. Daqui, sai muita coisa. Difícil é agir, é praticar.
e que a gente coloque em prática todos esses ensinamentos que chegam até nós, para que as pessoas possam se espelhar em nós e modificar suas vidas, né? Diante de bons exemplos, de boas obras. Que o estudo de hoje traga a reflexão necessária para vocês. Uma boa noite, que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus.